você tem que resumir a sua ideia em até 500 palavras, dando um arremate geral em tudo que você escreveu nesse formulário. Esse formulário tem que ser preenchido até às 5 horas da tarde, horário daqui, 6 horas da tarde pelo horário de Brasília, da próxima segunda-feira, dia 18 de novembro. Então, falta um pouquinho mais de uma semana, já são 4 horas da tarde pelo horário de Brasília, então uma semana e 2 horas, faltando para o encerramento do prazo. E como você vai ver, tem alguns campos que não são triviais, que exige desde já do empreendedor que comecem a pensar em o que vai preencher. O intuito dessa segunda etapa é instigar o empreendedor a pensar como a sua empresa vai começar a ser estruturada, como a empresa vai começar a crescer, como a empresa vai começar a captar recursos para que ela possa começar a andar com as suas próprias pernas. Beleza? Lembrando que se você tiver dúvidas, basta só entrar com a sua dúvida lá no chat da live, que a gente vai procurar responder. Então vamos começar detalhando quais são essas perguntas para essa segunda fase do programa Centelha. Primeiramente nós vamos apresentar as perguntas da seção de produto. Você vai ver quando você abrir o formulário que vai estar dividida as perguntas nessas categorias. A seção de produto tem 3 perguntas. A primeira vai ser a descrição do produto. O que é a descrição do produto? Você vai procurar exemplificar em 1.500 caracteres. Atenção, assim como foi na primeira fase, os campos são limitados, então temos que atentar também ao limite dos campos. Você vai detalhar em 1.500 caracteres que produto você está procurando vender nessa fase do programa Centelha. Que produto você está vendendo com a sua ideia inovadora que você está apresentando no programa Centelha. Desculpa. Então, o que a banca avaliadora pede? Para você descrever detalhadamente seu produto, caracterizando seus aspectos inovadores. Você vai ver, quando a gente explicar lá nas notas de avaliação, que o grau de inovação é um dos critérios de avaliação, suas características e funcionalidades. Então, você vai explicar o que o produto tem. Olha, meu produto faz isso, oferece ao meu cliente os seguintes benefícios. Então, você vai procurar procurar já começar a vender o peixe do seu produto. E também a banca quer avaliar as diferenças que o seu produto tem em relação aos seus concorrentes de mercado. E procurando enumerar alguns benefícios que vai proporcionar aos potenciais clientes. Então, essa é a primeira pergunta, que consiste em você descrever como vai ser o seu produto, em 1.500 caracteres. A segunda pergunta se trata de uma seleção. Você vai selecionar em que estado atual o seu produto se encontra. E ele vai te oferecer 5 opções. Ideia, protótipo comercial, quando você já tem na fase de protótipo. A ideia é quando você não tem nada de protótipo feito. Você só tem a ideia, eu tive a ideia de ter um novo modelo de cadeira. Você só tem uma ideia, mas você não tem algo de concreto. Quando você tem algo de concreto, você tem um protótipo comercial, certo? Se você tem algo de concreto, mas já foi testado e validado perante os seus futuros clientes, você pode marcar protótipo testado. Se o seu protótipo já estiver pronto para ser produzido, você marca no protótipo finalizado. E se o seu produto você já está procurando clientes para o seu produto, você marca produto em busca de comercialização. Então você vai analisar o estágio atual do seu projeto, do que você pretende oferecer à banca avaliadora, e você vai marcar o estado atual da sua ideia, ok? Vale lembrar que não tem problema se você marcar ideia inicialmente. Pelo que uma leitura no edital indica que o Centelha procura ideias, não produtos já feitos. Mas se o seu produto já tiver sido feito, também é interessante também você já inscrever. E aí você vai marcar isso aí, vai marcar qual estágio está sua ideia, e em seguida você vai justificar, mostrando evidências, o estágio que você indicou. Por exemplo, eu marquei que estava no protótipo testado. Que testes eu apliquei no meu protótipo? Eu testei com um cliente tal, eu já validei com 50 clientes.
eu produzi o protótipo comercial junto com a empresa tal. Então você vai descrever como você chegou a esse estado que você marcou nessa segunda pergunta. Lembrando que essa pergunta da justificativa do estágio, você tem até 600 caracteres para você justificar. A terceira pergunta é: qual a estratégia para você desenvolver o produto? Então, como você vai desenvolver o produto? Você vai explicar para a banca como você vai produzir o seu produto. Eu preciso de um laboratório para produzir o meu produto. Eu preciso de um programador para fazer o software. Eu preciso de montar uma indústria. Então, você vai exemplificar como você vai fazer a produção do seu produto. Então, a banca pede para você explicar quais são os recursos que você precisa. Eu preciso das matérias-primas, isso. Eu preciso de milho, eu preciso de vassoura. Eu só estou dando exemplos. Então, ele pede para explicar quais são as matérias-primas que você usa com base para o seu produto. E como é a sua estratégia de produção? Você vai terceirizar a produção? Você vai delegar para uma fábrica, terceirizar uma fábrica, fazer a produção terceirizada dos seus produtos? Você vai produzir a sua própria fábrica para produzir os seus produtos? No caso de software, você vai delegar para um freelancer fazer o software? Você vai contratar alguém para fazer o software? Então, você vai exemplificar como esse produto vai ser desenvolvido. E essa pergunta tem até 1000 caracteres de espaço. Ok? Então, essas são as 3 perguntas da fase do produto. Você vai exemplificar, então, em suma, o que é o seu produto, como é o estágio de desenvolvimento do seu produto e qual é a estratégia que você pretende fazer para produzir ele. Certo? Aí passamos a parte do produto, vamos para a parte da tecnologia. A tecnologia, você tem, primeiramente, a primeira pergunta é a descrição da tecnologia. Você tem que descrever detalhadamente quais foram as tecnologias envolvidas em seu produto. Eu usei o chip tal, eu usei um novo método de produção, eu usei o método da pasteurização. Então, você tem que exemplificar que tecnologias estão empregadas nele. Certo? Se é um software, eu estou usando tecnologia isso. Se você está fazendo um produto, uma linha de produção, que tecnologia você está empregando no seu produto para que o seu produto seja inovador? Ele também pergunta, se for o caso, se a sua ideia já foi publicada ou possui registro de patente. Então, se você é pesquisador e está procurando receber uma subvenção de acordo com a sua ideia e já recebeu o registro de patente, você pode mencionar aqui nesse campo. O limite desse campo é 1000 caracteres. Não se esqueçam, pessoal, vamos se atentar ao limite para fazer textos claros, coesos e dentro da margem que o programa nos permite. Certo? Usa um dedo só. Eu estou usando um. Tá. Desculpe, pessoal, problemas técnicos aqui. A próxima pergunta também é uma seleção. Ele se refere ao domínio da tecnologia. Ele pergunta para você se você já domina. Domina na questão não é de você dominar mesmo. Você já sabe como fazer a produção do seu produto. Ok? Ele oferece 5 opções. A primeira opção, não possui domínio da tecnologia e não possui parcerias. Então, nesse caso, você não tem como produzir o seu produto. A segunda opção, não possui domínio da tecnologia, mas pretende firmar parcerias. Eu pretendo firmar parceria com uma empresa para ajudar a fazer a produção, uma empresa para atuar como terceirizada para produzir o meu produto. A terceira opção, não possui domínio da tecnologia, mas já há parcerias para assegurá-la. Então, você já não tem o domínio nesse momento, mas você já formou parcerias. Eu já firmei parceria com a fábrica tal que vai me ajudar a produzir esse produto. A quarta opção, possui domínio parcial da tecnologia, quando você não tem capacidade de produzir o produto. E a quinta é possui domínio total da tecnologia. Então,
de acordo com o que a capacidade de você produzir a sua ideia, você vai marcar qual das opções se encaixa nessa questão do domínio da tecnologia. É só marcar qual opção se encaixa na sua situação, na sua ideia. Aqui, a terceira pergunta se refere a parcerias. Então, você já você pode já ter dito que vai precisar de uma indústria para fazer a mão de obra terceirizada, vai precisar de um freelancer para fazer o software, vai precisar, e aí na questão de domínio você já marcou se você tem parcerias ou se pretende firmar parcerias ou não. Então essa pergunta se refere a quais parcerias você já formou ou quais parcerias você ainda pretende formar, em até 1000 caracteres. A banca, nessa questão, ela pergunta o seguinte: se você tem parcerias para o desenvolvimento da tecnologia ou de outros pontos estratégicos do negócio, então não somente na questão da tecnologia, mas também na questão de marketing, na questão de divulgação da empresa, na questão da administração da empresa. Então, ele está perguntando essa questão se você já tem parcerias para tocar a sua empresa. Cite as principais parcerias já firmadas, caso você já tenha, especificando qual é o tipo da parceria. Então, eu tenho uma empresa, pode marcar assim, que se você já tem uma indústria para fazer a produção do seu produto, você pode marcar que você tem uma parceria com uma determinada indústria e que ele vai te ajudar na questão da produção. Eu tenho uma parceria com uma empresa tal para fazer a produção, para fazer a questão do marketing da empresa. Ok? E aí, se você não tem parceria, ele pergunta o seguinte: se existem parcerias que ainda pretende formar. Então, se você pensa em alguma pessoa, alguma empresa para ser parceira, você pode marcar aqui nessa questão para que possa ser para que o produto seja produzido. Essa questão tem até 1000 caracteres de limite. Aí já saímos da questão da tecnologia, vamos à questão do mercado. Aqui essa questão envolve pesquisa. Então, se você como proponente da ideia, você tem que pensar qual é a dimensão do seu mercado. Você tem que pesquisar quais são os seus concorrentes, quanto é o público-alvo, qual é o público-alvo que eu pretendo atingir, a quantidade de pessoas que eu pretendo atingir com o meu produto. Se o meu produto atinge estudantes aqui em Dourados, quantos estudantes tem aqui em Dourados? Quantos estudantes tem em cada faculdade aqui em Dourados? É uma questão que, quando começa uma startup, quando se começa uma empresa de proposta inovadora, tem que se pensar desde o princípio na questão do mercado. Porque você sabendo qual é o mercado, sabendo como funciona o mercado, o que a pessoa deseja, você pode entregar o melhor produto possível para ela. Ok? E a banca avaliadora Centelha preconiza isso, dando uma sessão inteira de perguntas a respeito do mercado. Então, o que eu já recomendo a você, que passou nessa segunda fase do Centelha, aproveite esse período para para já pesquisar sobre o mercado, caso você ainda não tenha feito. Ok? É importante que o empreendedor, um dono de uma startup, conheça o seu mercado, conheça quanto é o seu mercado, conheça quem é o seu mercado, conheça que precisa o seu mercado para que possa entregar sempre o melhor produto e saiba traçar as melhores ideias, as melhores propostas para oferecer o melhor produto possível e ser o melhor diante dos seus concorrentes. Essa pesquisa que eu proponho fazer, caso você não tenha feito e tenha uma proposta inovadora Centelha, vai te ajudar nessa questão aqui, que é a descrição do mercado, que é a primeira pergunta da seção do mercado do formulário. A banca quer saber detalhadamente qual é o mercado potencial do seu produto, tanto na questão do público, da qualificação do público-alvo, quanto na questão da quantidade e da sua abrangência. Eu quero começar pelo mercado local, mas eu quero aos poucos atingir outros mercados locais para depois servir de mercado regional e mercado nacional. Eu quero já atingir o mercado nacional.
Então, você precisa nessa pergunta descrever detalhadamente qual é o mercado potencial. Então, quem é o seu mercado, quanto é o seu mercado, aonde está o seu mercado e quais são as principais tendências do seu mercado. Você já realizou algum estudo ou teste? Então, se você já tenha feito alguma pesquisa para quantificar o seu público-alvo, eu fiz uma pesquisa, você deve ter feito, pode ser que você tenha feito uma pesquisa assim, quanto você está disposto a pagar por um produto que envia revistas todo mês? É uma pesquisa. Você estaria interessado em um self-service de camisas? Eu estou dando ideias hipotéticas para possíveis respostas dessa questão. Também o mercado, nessa questão do mercado, também ele quer saber quais são os principais concorrentes. Isso é dever de todo empreendedor que queira também começar. Além de saber qual é o mercado, quem ele pretende atingir, quais são os concorrentes. E como você pensa atingir eles. Não atingir, digamos assim, não é atingir. Como você pensa superar eles. Ok? É uma questão extensa. O próprio sistema já permite que você dê mais dados. São 2.000 caracteres de resposta. Ok? Bom, aí seguindo para a nossa próxima pergunta, essa pergunta também permite ser um pouco mais extensa. Tem 1.500 caracteres de espaço, que é o segmento de clientes, que também entra no caso do quem é o seu público-alvo. Para quem a sua empresa gera valor? Minha empresa gera valor para estudante. Minha empresa gera valor para o agronegócio. Minha empresa gera valor para os donos de supermercado. Minha empresa gera valor para aqueles que estão desempregados e precisam de uma nova oportunidade de renda e aqueles que precisam de um transporte barato. Eu estou dando exemplos aqui. Quais são os principais segmentos de clientes? Quais são as necessidades e desejos? E você já possui algum cliente potencial? No caso que você já tenha algum contato de algum cliente ou você já veja algum segmento de clientes como potencial para já começar a introduzir o seu produto quando ele estiver pronto. Bom, passando a questão no mercado, temos agora a equipe. A equipe merece um destaque importante. Na primeira fase, a equipe foi diretamente um dos critérios de avaliação dos avaliadores do Centelha. Nessa etapa não é, mas ele é levado em conta como parte dos critérios de avaliação que estão expostos. São 3 critérios que nós vamos exemplificar quando terminarmos de dar uma geral nos campos do formulário. Então, a equipe funciona da mesma forma como foi na primeira fase. Tem exatamente os mesmos campos. A primeira você vai dar, tem uma questão, existe uma questão que você vai dar uma noção, uma visão geral da sua equipe, explicando quais são os membros principais, quais são suas funções, e aí quantas pessoas são necessárias para começar a empresa, quais competências você tem na sua equipe atual e quais competências você acha que vão ser necessárias, que você precisa fazer para dar prosseguimento na produção da sua ideia. É uma questão bem sucinta, tem capacidade máxima de 500 caracteres. Então você vai dar uma apresentação geral do que a sua equipe tem, ok? Você não precisa mencionar de forma detalhada quem é quem, certo? Você pode falar, os membros principais são fulano, ciclano, beltrano, mas você vai detalhar eles a seguir, que é a questão dos membros da equipe em si. Então, os membros da equipe funcionam da mesma forma como foi na primeira fase. Você pode adicionar, somando você mesmo, que é proponente, mais 4 membros. Então, você que é proponente, mais 4 membros. O proponente já está preenchido. Se você vê no campo de equipe, que os seus dados pessoais já estão preenchidos como membro 1. Você só precisa preencher 3 campos nesse caso.
E aí depois você pode adicionar mais outros 4 membros. Você pode adicionar 1, 2, 3 ou 4 membros, ou se você quiser, você não precisa adicionar nenhum. Cabe ao seu critério. E aí então temos aqui para cada membro, você preenche o seu nome completo, o seu e-mail, o CPF, a data de nascimento, qual é a formação mais avançada, então qual é o maior grau de formação que esse membro já atingiu, qual é o papel no empreendimento que esse membro exerce, qual foi a instituição da última formação dele, então você vai indicar qual foi a instituição dele, e você vai, em 1000 caracteres, dar uma mini biografia explicando qual foi a experiência e a competência que justifica a presença desse membro na equipe. Lembrando que, de novo, para o primeiro membro, vai estar preenchido o nome do proponente, o e-mail do proponente, o CPF do proponente, a data de nascimento do proponente e a formação mais avançada automaticamente. Você não pode mais alterar. Mas você tem que preencher de novo qual é o papel do empreendimento, qual é o seu papel no empreendimento, qual foi a instituição que você se formou na última vez e qual é uma mini biografia sua. Ok? Então, alguns avisos importantes. Se você na primeira fase do programa Centelha tiver indicado outros membros da sua equipe, e caso você não tenha aberto até agora o formulário, quem já abriu o formulário e já viu como deve ter percebido isso, os demais membros da equipe, além do proponente, foram apagados. Então, você pode reconstruir a sua equipe do zero. Então, foram resetados os membros da equipe. Então, todas as ideias que passaram só tem agora inicialmente o proponente em si. Então, você vai poder indicar outros membros da equipe, ok? E essa equipe pode ser diferente da equipe que passou na primeira fase do programa Centelha. Por exemplo, eu adicionei uma pessoa a mais na equipe. Uma pessoa saiu, no outro caso. Então, você pode fazer essas alterações registrando os membros da equipe. Mas atenção, temos que dar um aviso importante. Na primeira fase, era permitido que uma pessoa entre em mais de uma equipe. Era permitido isso. Que uma pessoa propusesse mais ideias. Então, se 2 ideias de uma mesma pessoa passasse, 2 ou mais ideias de uma mesma pessoa passasse, aquela que tivesse a maior nota, acabava passando. E aí, por exemplo, por um exemplo, eu escrevi como proponente em uma e participante em outras 2. Se essas 3 ideias passarem, elas passam normal. Mas agora temos um aviso importante para você. A partir de agora, na segunda fase, o item 4.1.3 do edital fala o seguinte: cada proponente ou membro de equipe dos projetos poderá integrar apenas uma proposta a partir da segunda fase. Então, isso significa que cada pessoa agora, nessa segunda fase, só pode participar como proponente ou membro de apenas um projeto. Se você tiver como proponente de um, e você tenha passado, como membro de outra, você vai ter que sair de uma delas. Por quê? Se você tiver a apresentação de mais uma proposta na fase 2, todas serão desclassificadas. Então, fique atentos. Nessa segunda fase, você só pode participar de um projeto apenas, seja como membro, seja como proponente. Então, só um aviso para você ficar atento nessa questão. Passado a indicação dos membros da equipe, vamos para a parte da gestão, que trata da questão estrutural da empresa. Como a empresa vai ser estruturada? Que forma você vai adotar para você fazer a gestão da empresa? Você vai usar uma ferramenta online? Você vai usar uma ferramenta manual? Como você vai acompanhar as métricas de crescimento da empresa? Por exemplo, eu vou acompanhar as métricas de crescimento pelo número de assinantes, se eu tenho uma plataforma de assinaturas. Vamos dizer assim, eu tenho um aplicativo, eu vou acompanhar pelo número de downloads, o número de usuários recorrentes. Então você tem que pensar agora
como você vai acompanhar a evolução da sua empresa, como você vai organizar a sua empresa, como você vai estruturar a sua potencial empresa. A primeira pergunta dessa seção da gestão, ela explica quais a descrição dos aspectos da gestão. Então ela pergunta aqui, se a empresa pretende utilizar ferramentas de gestão, quais métricas são ou serão utilizadas para monitorar a performance da sua empresa, como pretende estruturar processos da sua empresa e quais são as principais áreas da empresa. Eu vou ter área de negócios, vou ter área de planejamento, vou ter área de gestão, vou ter área de desenvolvimento. Então você vai começar a estruturar a sua empresa nessa questão, que é muito importante, para que vai determinar ao avaliador se a sua empresa vai começar com um certo nível de maturidade, ok? Essa questão tem 1000 caracteres de tamanho máximo, então é bom eu tomar cuidado, é uma questão que parece extensa, mas o sistema já delimita o número de 1000 caracteres. Então você já começa a pensar a sua resposta de uma forma sucinta, mas que seja convincente para mostrar que a sua empresa já tem uma certa estrutura e um certo acompanhamento. Uma startup não precisa ser tão burocrática na questão de estrutura. Você pode criar alguns departamentos, ou se você quiser não precisa criar, mas o que é mais importante é você ter ferramenta, indicar quais ferramentas de acompanhamento e principalmente quais métricas você vai acompanhar o crescimento da sua empresa, porque com essas métricas você vai ver se a sua empresa está evoluindo ou não e se é necessário fazer ajustes na sua proposta, na sua ideia, no seu modelo de negócios para que a empresa comece a escalar. Aí depois temos aí o modelo de estratégia de negócios. Como esse seu negócio vai sustentar? Quais segmentos de clientes irão pagar pelo seu produto ou serviço? Como vai ser a forma de cobrança? Vai ser uma vez? Vai ser recorrente? Vai ser semestral, bimestral? Vai ser por uso? Vai ser por taxa de intermediação? Quanto eles estão dispostos a pagar? Vai ser pouco dinheiro, muito dinheiro? Então, você vai explicar como a sua empresa vai sustentar, como a sua empresa vai faturar dinheiro nesse caso. Como a roda da sua empresa vai começar a crescer. E essa questão tem 1500 caracteres de tamanho. E agora chegamos no ponto mais importante. Nessa segunda fase, os avaliadores já exigem que você tenha uma proposta de aplicação de capital, de como você vai recaptar recursos fora do programa Centelha. Então é ideal que você já comece a pensar nessas questões que nós vamos apresentar a partir de agora. A primeira questão, tem 1000 caracteres, é o plano de investimentos. Como é o plano de investimentos? Quanto de dinheiro você precisa para começar o seu negócio? Você tem que considerar nessa questão máquinas, equipamentos, softwares, imóveis, contratação de pessoas, contratação de cursos. Quanto que você precisa para começar o seu negócio? Quantos montantes você precisa para começar o seu negócio? E aonde você vai aplicar o seu dinheiro? Esse dinheiro para o início da empresa. E o quanto que você pretende aplicar para fazer o desenvolvimento e a expansão da sua empresa? Quanto que você pretende aplicar para expandir a sua empresa para um novo mercado? Para oferecer um novo recurso? Então você precisa resumir isso em até 1000 caracteres. Então, nessa primeira pergunta, ele explica quanto que você precisa para começar a sua empresa e desenvolvê-la. Agora, nessa pergunta, é uma pergunta meio capciosa, que ele já começa nesse caso agora você precisa começar a pensar o quanto que você vai usar o dinheiro do programa Centelha para o desenvolvimento da sua empresa. Então, como você vai aplicar o capital? Lembrando que
Segundo edital, é um projeto de 12 meses e o teto máximo é de R$60 mil, 40 mil da FINEP e 20 mil da Fundect. Então, o máximo que você tem que botar nessa aplicação Capital Semente é R$60 mil. Se você botar mais do que isso, provavelmente você vai ser eliminado. E aí é o seguinte, você tem que também mostrar também o quanto que você pretende aportar de dinheiro à medida de contrapartida. O que é contrapartida? Temos, por exemplo, uma obra do governo do estado e a Prefeitura de Dourados vai ser beneficiada. A Prefeitura de Dourados paga com seus próprios recursos uma pequena fração do dinheiro denominado de contrapartida para que possa começar a obra. Então é a mesma coisa. O programa Centelha preconiza que você vai receber o seu dinheiro em 3 parcelas a definir, com os cronogramas a definir, de acordo com a Fundect. E aí é o seguinte, você vai aplicar uma porcentagem do seu próprio dinheiro para que o projeto possa continuar, denominado de contrapartida. Segundo edital, o mínimo de contrapartida que você deve aplicar é de 5%. Então, se você pretende usar a totalidade dos recursos da subvenção que o programa Centelha disponibiliza, que é de R$60 mil, você deve aportar R$3 mil de contrapartida, que é 5%, ou mais. Se você quiser aportar mais, pode aportar mais. Mas atenção, que a gente tem que destacar isso. Atenção a esses valores. 60 mil é o limite máximo de financiamento do programa Centelha por projeto. Provavelmente, se o seu projeto passar de 60 mil, você pode ser eliminado. A questão diz bem claro, considerando a aplicação do capital semente indicada no edital. E também a questão da contrapartida. A gente vai mostrar aqui uma demonstração dos campos do formulário. Se a soma da sua contrapartida for menor do que 5% do total do que você pretende captar no programa Centelha, você provavelmente vai ser eliminado também nessa questão. Então, fique atentos nesses números. É 60 mil o teto máximo por projeto e 5% você deve aportar no mínimo com seus próprios recursos para a questão da contrapartida. Então é o seguinte, nós temos aqui o início dessa questão da aplicação do capital semente, ela é dividida em vários itens, que a gente vai mostrar agora, que são os itens que são permitidos de acordo com o edital do programa Centelha, ok? Então temos aqui itens de custeio, passagens que são as diárias, passagens aéreas, materiais de consumo, e é o seguinte, temos aqui, o primeiro campo é o que está aqui, a subvenção. Então você vai indicar quanto dinheiro você pretende aportar dos seus próprios recursos. Não, perdão, desculpa, eu confundi, perdão. O primeiro campo você vai indicar o quanto de dinheiro você pretende captar, vai ser usado nessa categoria, e aqui você vai indicar o quanto de dinheiro que você pretende aportar para custear esta categoria. Ok? Isso vale para todas as demais categorias e no final dessa seção Capital Semente, ela vai aparecer uma soma do quanto que você de subvenção e o quanto de contrapartida você indicou. Então, à medida que você vai preenchendo esses campos, ele vai somando a subvenção e vai somando a contrapartida. A subvenção não pode passar de R$60 mil e a contrapartida tem que ser no mínimo 5% do que você indicou na subvenção. E esses campos são divididos de acordo com o que diz o edital, na questão do que pode, ok? No que pode ser financiado. Ela é dividida em 2 categorias. Custeio, e aí nessa categoria de custeio se enquadram o item A, diárias estaduais, nacionais e internacionais para os pesquisadores da equipe de trabalho, de acordo com a tabela de diárias da Fundect. Esse é o primeiro campo que você tem que preencher. O segundo campo é a hospedagem e alimentação. Eu vou voltar aqui só um minutinho para mostrar aqui. Diárias aqui é o primeiro, depois vem as passagens aéreas, depois material de consumo, e aí vai seguindo
sucessivamente de acordo com o edital. A hospedagem e alimentação é somente para o coordenador, que é o proponente, e membros da equipe executora do projeto para cobrir despesas de hospedagem e alimentação para as capacitações do programa de acordo com as normas estipuladas pela Fundação. Temos aqui também as passagens aéreas para cobrir despesas indiretamente ligadas para despesas diretamente ligadas para o desenvolvimento, para o coordenador ou membros da equipe executora. Material de consumo, que são os materiais que serão usados para a produção do seu produto, que são licenças de software, componentes, uma peça de uma máquina, vou usar uma impressora 3D, eu tenho o rolo, então você pode considerar o rolo como parte, que é material de consumo. E serviço terceiro pessoa física e jurídica. Essa questão da linha E é dividida em duas partes. Você vai indicar quanto da subvenção você pretende gastar em serviço terceiro de pessoa física e o quanto de dinheiro você pretende gastar com serviços de terceiros de pessoa jurídica. Esses serviços podem ser locação, instalação, recuperação e manutenção de equipamentos e despesa de registro de propriedade intelectual. Também podem ser incluídos serviços de consultoria ou assessoria técnica. Ok? E, atenção, temos que deixar bem claro que os pagamentos de pessoas físicas devem ser feitos de forma para não caracterizar vínculo empregatício. Como você vai ver a seguir, a subvenção não pode ser usada para pagar remuneração de qualquer hipótese. Você não pode usar a subvenção para pagar seu salário ou salário de estagiário, você não pode pagar isso, ok? Então, essa é a parte do custeio. Depois vem a parte do capital, que só é dividido em um item, que é materiais permanentes e equipamentos permanentes ao desenvolvimento do projeto. Por exemplo, você pretende fabricar um produto e para esse produto ser fabricado você precisa comprar uma máquina. É aí que você entra com o capital, nesse item aqui, materiais permanentes. Eu pretendo gastar, um exemplo, pretendo gastar 5 mil na compra de uma máquina. Então você vai indicar aqui no capital o quanto você pretende gastar. Lembrando, para cada item você precisa indicar com até 500 caracteres em o que você pretende gastar isso. Ok? E lembrando o seguinte, o item 7.3 é bem claro. Os itens que são financiados aqui somente são financiados após a contratação do projeto. Então, após a assinatura do contrato, após quando você passar em todas as fases do programa Centelha e você regularizar a documentação e você assinar o contrato com a Fundect, a partir desse momento, as despesas poderão ser financiadas com a subvenção. Você não pode usar a subvenção para financiar despesas antes da contratação. Ok? Outra coisa importante. Eu pretendo comprar um livro para a equipe. Se o livro for considerado bem de capital, se o livro for imobilizado ao ativo permanente da empresa, não ao seu, ao ativo permanente da empresa, pertencer à empresa, pode ser considerado bem de capital. Ok? O que não pode ser enquadrado aqui. Despesa com construção civil e execução de obras. Então, eu pretendo construir um prédio. Então, você não pode usar a subvenção para construir o prédio. Gasto com publicidade e organização de eventos. Não pode usar o dinheiro. Gasto com recepções, eventos de homenagens e despesas referentes a esses eventos também não entram. Despesa com combustível e pedágio também não entram. Tarifas relativas a serviços postais e telecomunicação, tarifas bancárias e serviços também não entram. Então, conta de água, conta de luz, conta da sua internet, você não pode usar esse dinheiro da subvenção para custear isso. Serviço de apoio administrativo, pagamentos de qualquer natureza ao servidor de administração pública, empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista. O ITH, como eu tinha mencionado antes, salários ou qualquer tipo de remuneração, inclusive pagamentos a estagiários. Isso não pode usar a subvenção para isso. Multas e encargos sociais de qualquer natureza. Certo? O item 8.2 diz:
Todos os itens não financiáveis, além de outros não mencionados acima, mas necessários para a execução do propósito, poderão ser considerados como contrapartida econômica voluntária do proponente, além da contrapartida financeira mínima exigida conforme item 6. Então, o que significa? Você não pode usar a subvenção para isso, ok? Para esses itens não financiáveis, mas você pode, se a sua subvenção passar de 5%, não, se a sua contrapartida, desculpe, se a sua contrapartida passar de 5% que é o limite mínimo que você tem que dar de contrapartida, 5% do valor da subvenção, esse excedente dos 5% poderá ser usado para os itens não financiáveis. Você deve usar, no mínimo, 5% da sua 5% do valor total da sua subvenção a título de contrapartida, você deve aportar, então se for 10 mil, você tem que aportar 5% desses 10 mil dessa subvenção a título de contrapartida, e se a sua contrapartida for acima dos 5% que você aportar, esse excedente entre os 5% e o total que você aportar, for 7,5, então esses 2,5 que é o excedente, você pode usar para os itens não financiáveis, desde que seja necessário para a execução da proposta. Ok? O próximo item é o plano de captação de novos recursos. Então, você tem que pensar aqui como você vai captar recursos fora do programa Centelha. Existem vários tipos, existem fundos de investimento, investidores anjo, existem outros editais que fornecem subvenções econômicas, bolsas de órgãos de fomento, ciência, tecnologia e inovação, que é CTI. Então, você tem que pensar, então, como você pretende aportar recursos da sua empresa. Aqui, nesse caso, não estamos falando do dinheiro que o cliente te dá para o uso do produto. Estamos falando do dinheiro que um investidor, que um fundo, que um órgão de fomento entra para que você possa expandir a sua empresa. Então, em até 1000 caracteres, você tem que explicar como você pretende usar, que mais parcerias de investimento você pretende ter na sua proposta inovadora. Ok? E você tem que caracterizar também que tipo de investidor estará interessado no projeto e por que razão ele estaria interessado. Então, isso você tem que explicar isso. Ok? Além disso, agora também, essa questão muito crucial também. Como você vai ver ela daqui a pouco nos critérios de avaliação, essa questão é muito importante, que é a viabilidade do negócio. Qual é o preço unitário que você pretende vender o seu produto? Então, por quanto você pretende vender o seu produto? Tá? E esse preço unitário tem que considerar tudo. O custo da concorrência, impostos, despesas, custos. Qual é o preço da concorrência? Custo da concorrência, desculpa, é preço da concorrência. Quantos produtos você pretende vender nos seus primeiros anos? Quais os riscos do seu negócio? Riscos, vejam só que eu vou falar riscos daqui a pouco sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre riscos. Qual é o plano para viabilizar financeiramente a empresa? E em quanto tempo você acha que a empresa será... Você acha não existe você acha. Quanto tempo a empresa será lucrativa ou atingirá o seu ponto de equilíbrio? Outra coisa importante, no seu produto ou nos seus processos produtivos, existem riscos ambientais que possam comprometer o seu produto? E se há riscos ambientais, há alguma alternativa para mitigá-los? Então você vai explicar por quanto você pretende vender o seu produto, quantos produtos você planeja vender, ok? Em quanto tempo que nas suas estatísticas a sua empresa vai considerar que a sua empresa vai ser lucrativa, então quer dizer, vai deixar de emitir despesas e começar a fazer lucro. Quais são os riscos que estarão empregados no seu negócio? Então, essa questão é muito crucial. E você tem até 2.000 caracteres para exemplificar essa questão. Certo? E no final, após você explicar o produto, o mercado, como vai ser a gestão da sua empresa, a equipe,
o capital, você vai fazer uma breve descrição da sua ideia inovadora em até 500 caracteres. Essa é a última seção, que é o resumo do negócio. Então, passou por todos esses campos que foram exemplificados aqui, você vai salvar o projeto e aí, até o prazo final da submissão, você pode fazer alterações no seu projeto, ok? O tempo para critério de desempate, a primeira submissão é o que vale. Aí, a partir daí, você pode fazer alterações se forem necessárias a sua proposta, até às 6 horas da tarde, pelo horário de Brasília, do dia 18 de novembro. Bom, e aí, passado o dia 18 de novembro, aí entra na fase de avaliação as 204 propostas inovadoras que passaram para essa segunda fase do Centelho. Assim como foi na primeira fase, todas as propostas são avaliadas por 2 avaliadores capacitados pela Fundect. E que vão avaliar essas questões que você preencheu, e vai dar notas para 3 critérios. O primeiro critério, potencial de inovação. Quando a gente falou do produto, que se trata do fornecimento de valor do produto, grau de inovação e o nível de domínio das tecnologias envolvidas. Então, se trata do produto e da tecnologia. Ele vai dar nota de 4 a 10. 4 a 10. O segundo item é o potencial de mercado. Então, aquela parte do mercado é muito importante que você preencha bem. Preencha do jeito que a banca quer. Ele quer saber do tamanho, da abrangência e das tendências. E ele vai dar notas de 4 a 10. E agora, eu disse anteriormente que ia falar do risco mais tarde. Aqui entra o fator de risco. Investimentos necessários, capacidade técnica e gerencial da equipe. Então, avalia-se a equipe, avalia-se a gestão e o modelo de negócio. E ele vai dar uma nota aqui de 0.4 a 1.0. Atenção para um detalhe importante. Aqui diz, o item B que é, a pontuação da fase 2 será obtida pela multiplicação dos 3 critérios. Então vai multiplicar potencial de inovação pelo potencial de mercado pelo fator de risco. Os dois primeiros itens fornecem o potencial de negócio e o terceiro item, o fator de risco, é um redutor. Por isso que está exemplificado com um decimal, de 0.4 a 1.0. Vamos dar um exemplo. Se uma ideia tirou 10 pontos no primeiro item, 10 pontos no segundo item, tem 100 pontos. 10 vezes 10, 100. Certo? Porém, ele tirou 0.4 fator de risco. Então esses 100 pontos serão multiplicados por 4 décimos, então serão 40 pontos. Então a nota dele cai de 100 pontos para 40 pontos. Então de 100 para 40 pontos. Continuando. No fator de risco, a pontuação 1 significa máxima possibilidade de sucesso. Então, quanto maior a nota que o avaliador der no fator de risco, menor é o risco do negócio. Entendeu? Quanto maior a nota que o avaliador der nesse terceiro item, menor é o risco do negócio. Então, por esse motivo, a nota é expressa em decimal. Então, quanto menor a nota, mais vai diminuir o item P e o item M. Se houver empate, o primeiro critério de desempate vai ser o risco, o segundo critério de desempate é o potencial de inovação e o terceiro critério de desempate é o potencial de mercado. E, se ainda houver empate, o critério de desempate será a data da primeira submissão de cada ideia. Então, quem submeter primeiro, com todos os campos certinho, vai ter preferência e, em caso de empate, nos 3 critérios que forem exemplificados. Lembrando você que passarão nessa segunda fase até 100 projetos e essa fase é passivo de recursos. Beleza? Então, temos aqui, extraído do próprio edital, os prazos. Começou no dia 1º e vai até o dia 18 o prazo para você submeter os projetos de empreendimento.
que consiste nas questões que eu exemplifiquei aqui nesse webinar. Lembrando que são até às 6 horas da tarde, horário de Brasília. E aí, a partir do dia 19 até o dia 2 de dezembro, temos a seleção e avaliação dos projetos. E no dia 5 de dezembro, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, serão divulgados os 100 projetos que passarão para a fase 3. Do dia 6 até o dia 15 de dezembro, vai ser a fase de interposição dos recursos. Vou explicar mais como vai ser feito. E aí no dia 18 de dezembro, temos a divulgação dos projetos que forem efetivamente aprovados. E aí os 100 projetos que forem aprovados na fase 2 ou mais, vão do dia 19 de dezembro até o dia 13 de janeiro de 2020, submeter os seus projetos de fomento, que aí nessa fase definirá quais empresas avançam, quais empresas vão receber a subvenção do programa Centelha. Lembrando a você que a parte dos recursos é do dia 6 de dezembro a 15 de dezembro, certo? Como faz o recurso? Primeiramente, você tem que, se você não passar, você pode pedir uma justificativa dos avaliadores, mostrando o que os avaliadores levaram em conta para aplicar a nota. Você tem que mandar um e-mail após a divulgação preliminar para centelha@fundect.ms.gov.br, indicando seu nome, seu CPF e o nome do seu projeto. Eles vão responder com um arquivo que vai estar todos os pareceres dos avaliadores. Se você tiver justificativos para contestar o resultado do julgamento, você tem até o dia 15 de dezembro para fazer o seu recurso. Então você vai baixar o formulário de recurso no portal da Fundect e enviar pelo mesmo e-mail, centelha@fundect.ms.gov.br, explicando quais são as justificativas do seu recurso, certo? E não deve incluir fatos novos nesse recurso, ok? Bom, então, a gente está terminando aqui. Vou dar algumas dicas finais. A primeira dica, não deixe para a última hora, como eu já mencionei. A data de submissão é critério de desempate, então não deixe para a última hora. Existem campos que exigem a reflexão do empreendedor, como vai ser a gestão da empresa, como vai ser a estruturação da sua empresa, como vai ser o modelo de negócio da sua empresa. Então, não deixe para a última hora, já comece já pensando como fazer. Uma semana passa muito rápido, esse ano passou voando, então não deixe para a última hora, para que você possa preencher tranquilamente os campos do formulário. Pense como será a sua empresa, da forma como será estruturada e como ganhará dinheiro. Atenção na equipe, procure pessoas que não tenham projetos já vinculados, porque se uma pessoa já for apresentada em mais de um projeto nessa segunda fase, os projetos são eliminados, e ponha pessoas que estejam qualificadas para a sua empresa. Então, essas são as dicas finais, ok? E esses são os nossos contatos. Nosso telefone é 3411-4192, nosso WhatsApp é 99228-6515, nosso e-mail é inova@unigram.br e nosso site é inova.unigram.com.br. Se você tiver uma ideia aprovada no Projeto Centelha, nós poderemos te apoiar na questão da aceleração, da colocação da sua ideia no mercado. Nós estamos dispostos a ajudar você nesse fato. Então, se você tiver uma ideia e precisar de um parceiro, precisar de uma aceleradora, nós estamos à sua disposição. Então, nossos contatos estão aqui, nosso WhatsApp, nosso telefone, nosso e-mail. Basta mandar um e-mail para a gente, ligar para a gente ou mandar um WhatsApp, ou também no nosso site lá em cima, temos a parte de submissão de projetos. Você clica na submissão de projetos e você tem um formulário onde você apresenta a sua ideia. Você indica a sua ideia
E aí, em alguns dias, a gente responde e a gente marca uma conversa com o Fabiano para ver se a sua ideia, condiz com a gente e se dá para fazer a parceria com a gente, ok? Então, nós estamos dispostos a atender você, nós estamos dispostos a te ajudar na sua fase, sua vida. Então, se você precisar da gente, não espere. Entre em contato com a gente, que nós estamos te aguardando com todo o prazer do mundo, ok? A gente, desde já, estamos agradecendo a sua interação, a sua audiência, o seu like no nosso webinar, nosso segundo webinar. Outros webinars virão com outros temas a respeito de startup, empreendedorismo, inovação. Então, pode aguardar. Siga as redes sociais da Nova Unigram, que muita coisa boa vai surgir ainda nesse ano, no ano de 2020. Então, você aguarde que a gente vai ter muita novidade. E nesse final do webinar, a gente temos que dar alguns recados para você sobre 2 eventos que eu tinha prometido falar com você no início desse webinar. O primeiro evento que eu vou falar para vocês vai acontecer no dia 15 e 16, então sexta e sábado agora. Nossa aceleradora fica no Cantão do Bosque, fica o nosso acesso na rua Cida Cesósio Souza 200. Quem conhece o Hospital Veterinário é facinho de chegar, basta só ir na rua do Hospital Veterinário, ir andando, aí um quarteirão depois da igreja, à sua direita, você vai ver uma plaquinha escrito Cantão do Bosque. Aí só entrar que você vai ver, nós estamos num prédio menor, num bloco novo que a Unigram que inaugurou nesse ano. Então, esse nosso prédio, nossa aceleradora, que é o nosso quartel-general, onde as empresas são aceleradas, nós teremos todo o prazer do mundo de receber as pessoas em 2 eventos importantes que vão acontecer. Dia 15 e 16, na aceleradora, vai acontecer o Red Fog, que é o primeiro campeonato da primeira Copa em Nova Unigram de League of Legends, primeira Copa Red Fog, que vai reunir várias equipes de League of Legends do estado de Mato Grosso do Sul. Vai ser muito interessante, muitas pessoas confirmadas, vai ter praça de alimentação, vai ter transmissão ao vivo com narradores, vai ter sala de jogos, vai ser uma festa, vai ser um lugar muito legal para você passar esse feriadão da proclamação da República. Você que gosta de League of Legends, você que gosta de esportes em geral, você que você estava empolgado, teve a final do Mundial ontem, então vai ter aqui em Dourados, na aceleradora em Nova Unigram, esse campeonato. Se você tem uma equipe, as inscrições ainda estão abertas. O site é em novaunigram.com.br/redfog, e aí você entra na página do evento e você faz a sua inscrição. As inscrições ainda estão abertas. Nós abriremos nossas portas a todas as equipes que vierem. E se você tiver aí, não tiver programa nesse feriado e querer ver um joguinho, comer um lanchinho, nós estaremos de portas abertas para você visitar a nossa aceleradora, conhecer nosso espaço e se divertir, torcer pela sua equipe, da sua preferência, nesse grande evento. E na semana seguinte, nos dias 22, sexta-feira, 23, sábado e 24, domingo, teremos o primeiro Startups em Dourados. O Startups é um formato trazido pela Startup MS, já foi feito em Três Lagoas, Corumbá, Campo Grande, e pela primeira vez, está acontecendo em Dourados. Então, atenção, é a primeira vez que esse formato está acontecendo em Dourados. Vai reunir desenvolvedores, pessoas de marketing, pessoas de negócios, em busca de criação e validação de ideias, ok? Então, vai ser muito legal, vamos ter mentores qualificados, mentores experientes. Vai ser muito interessante esse grande evento e você não perde por esperar esse Startups Dourados. Então o link é bit.ly/Startups Dourados. E você não pode perder esse grande evento. A inscrição é baratinha,
R$40. Então, você vai ter certificado, você vai ter networking, você vai ter chance de conhecer mentores, você vai ter a chance de conhecer outras pessoas, conhecer você que tem curiosidade de conhecer como é o ambiente de uma startupeiro, um ambiente de inovação. Você vai ter todas essas chances no Startups e Dourados, que vai acontecer dia 22, 23 e 24 de novembro. Novamente, reiteramos, nossa aceleradora está à sua disposição para ajudar. Nossos contatos estão aqui. Repito novamente, nosso telefone é 3411-4192. Nosso WhatsApp é 992286515. Nosso e-mail é inova@unigram.br. Mande um contato com a gente, que nós teremos toda à disposição para atender você. E se você tiver alguma dúvida sobre o Centelha, basta comentar aqui na nossa live, que nós vamos responder você o mais prontamente possível. Sem mais, eu agradeço a sua presença, a sua participação. Muito obrigado a vocês e aguardo vocês na próxima live. Até lá. Estamos fora do ar.